Eu volto a essa tribuna para falar de novo da reforma política. Hoje a Câmara dos Deputados, segundo os jornais estão dizendo, vai votar o projeto da reforma política. E eu gostaria que o Senado da República, que o Senado Federal, discutisse e deliberasse sobre a reforma política. Infelizmente, nós temos um modelo que quem parece legislar não é o poder legislativo, é o poder executivo. Hoje nós vamos discutir aqui medidas provisórias, quando nós deveríamos discutir projetos dos parlamentares. Aliás, nós vivemos num país que nenhum de nós, senadores, sabemos o que vai se votar nesse plenário daqui a 30 dias. E que os campeonatos de futebol têm a tabela do campeonato inteiro divulgada antes do campeonato. Acho que também deveria ter um mecanismo que deveria divulgar a agenda de votações do plenário com 60 dias de antecedência, para que todos os parlamentares pudessem estudar os temas, formar as suas opiniões, formar as suas consciências e dar os seus votos sobre cada um dos temas. Eu vejo a Câmara dos Deputados debatendo um projeto de reforma política e depois, o que for aprovado lá vem para o Senado. E nós vamos poder dizer sim ou não, simplesmente, ao que foi aprovado lá. Isso é muito ruim. Eu, senador Jorge Viana, ao chegar nessa casa, protocolei na minha primeira semana como parlamentar aqui 7 propostas de emenda à Constituição, honrando e cumprindo o compromisso com quem votou em mim nas eleições, já que todas elas constavam do meu panfleto de campanha e que foram debatidas nas reuniões que fiz com os meus eleitores durante o processo eleitoral. Do jeito que a política está, não vai ter gente de bem na política, porque é um processo crescente de criminalização da atividade política e que vai tirar da política não o bandido, porque o bandido não está nem aí, ele justifica tudo no dinheiro sujo que ele ganha, mas vai tirar da política a pessoa de bem. Hoje as pessoas não acreditam em política. Isso é culpa dos personagens por desvios éticos inaceitáveis, mas isso também é culpa do sistema. Nós temos que modificar o sistema. Nós temos que fazer uma reforma política profunda. E eu protocolei essas 7 propostas objetivas que eu acho que mudariam a cara da política desse país e a forma de se fazer política nesse país. Hoje entra na política ou quem tem muito dinheiro, ou um representante desse, entra pelo dinheiro, ou aquele que vai representar um segmento específico da sociedade, uma categoria profissional, agora até uma religião, ou aquele que ocupa um cargo no executivo e que pelos cargos que nomeia no executivo consegue ganhar um mandato. Mas o espaço para quem quer debater ideias, para quem quer entrar na política pelas ideias e para debatê-las, ele é muito restrito. É um funil muito estreito. E nós precisamos facilitar o acesso da pessoa comum à política. Quais são as minhas propostas? Quais são as 7 PECs que eu gostaria de ver sendo votadas aqui? Se vai passar ou não, faz parte da democracia. Agora, não ser votadas, se eu ficar o mandato inteiro aqui, 8 anos, e não ver essas propostas sendo votadas, isso sim me causa uma tristeza. Não sou dono da verdade, mas são o que eu acho que pode ser de contribuição para que a gente crie uma política diferente nesse país. Primeira proposta, fim da reeleição para cargos executivos e limite de uma única reeleição no máximo para cargos legislativos. Eu vejo as pessoas nas ruas dizendo, num mandato só, um presidente da República não consegue fazer nada. Ora, nós estamos em Brasília, uma cidade, Brasília, Juscelino Kubitschek só teve um mandato, não teve 2, só teve um mandato. Agora se criou uma questão que para poder fazer alguma coisa precisa de 2 mandatos. Outra coisa, é preciso que o sistema seja constantemente oxigenado, renovado. A política tem que ser um serviço, não pode ser uma profissão.
Por isso, a minha proposta de se limitar ao máximo de uma única reeleição para cargos executivos, para cargos legislativos. Quando a pessoa fica muito tempo num cargo, ela vai se esquecendo que ela é apenas um representante. Ela começa a se achar proprietária daquele cargo. Claro que há exceções, mas o sistema tem que ser constantemente oxigenado, renovado, na minha opinião. Segunda proposta, instituição do voto facultativo. Hoje muitas pessoas votam sem fazer a reflexão devida que esse gesto precisa e merece. Acaba que vota em qualquer um. O voto facultativo, além de qualificar o voto, ele vai exigir da classe política que se faça um trabalho de base, de convencimento. Porque só o convencimento vai levar o eleitor à urna. Senão o eleitor não vai à urna. Terceira proposta, instituição do voto distrital. Divide-se o Estado em distritos e cada distrito passa a eleger um deputado. Do jeito que está hoje, a pessoa para fazer campanha no Distrito Federal, que é desse tamanhozinho, a pessoa tem que fazer campanha na saída norte, em Planaltina e Sobradinho, na saída sul, em Gama, Santa Maria, em Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, no plano piloto, só se ela tiver muito dinheiro para ter volume de campanha em todos esses lugares. Imagine em São Paulo, ter que fazer campanha em Ribeirão Preto, Campinas, Santos, a cidade de São Paulo, Presidente Prudente, Bauru, Sorocaba. Isso favorece quem tem dinheiro. Quando você diminui a área geográfica da campanha, você torna a política mais acessível ao cidadão comum. Facilita a fiscalização por parte do eleitor, vai baratear a campanha, aumenta o grau de politização de debate. Você dá chance com que uma pessoa comum, que tem vontade de dar uma contribuição para a sociedade, possa tentar entrar na política. O meu caminho mesmo, presidente Jorge Viana, não foi fácil. Eu levei 3 eleições para conseguir ter um mandato de deputado distrital. Perdi a primeira, perdi a segunda, só ganhei a terceira. E quase desisti. Então esse não pode ser um bom sistema. Nós temos que diminuir a área geográfica para possibilitar que a pessoa que queira entrar, sem ser pelo poder econômico, possa ter uma chance de debater suas ideias, de se tornar conhecido. Quarta proposta. Nós tivemos no estado de São Paulo 1.231 candidatos a deputado federal. Qual é o debate que a gente tem com 1.231 candidatos? Quarta proposta. A instituição de um sistema de revogabilidade de mandatos. A pessoa, para ser candidato, teria que registrar suas propostas e compromissos na Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, por sua vez, publicaria essas propostas e esses compromissos no seu site na internet. Uma vez eleito, qualquer eleitor, tendo votado nessa pessoa ou não, poderia entrar na Justiça e pedir o mandato dela de volta se ela não cumprisse qualquer um daqueles compromissos. Se ela contrariasse frontalmente qualquer um desses compromissos. Alguém que diga, quero ser deputado para defender a redução da carga tributária. Se vota favorável a um aumento de imposto ou uma criação de imposto, vai perder o mandato, porque contrariou a procuração que o eleitor deu. Um candidato a governador do Distrito Federal que diga, vou construir o 2º hospital da Ceilândia. A Ceilândia aqui tem um hospital aqui no Distrito Federal. Vou construir o 2º hospital, entregá-lo com 200 leitos em até 1 ano. Se não entregar em 1 ano com 200 leitos, não cumpre os outros 3 anos. Isso vai fazer com que, no ponto futuro, as pessoas passem a votar menos simplesmente nas pessoas e mais nas propostas e nos compromissos. Porque o eleitor vai ter a garantia legal de que essas propostas e esses compromissos vão ter que ser honrados. Muita gente fala que nós temos que fazer uma reforma política que fortaleça os partidos. Na minha concepção, nós temos que fazer uma reforma política que fortaleça o eleitor, que faça com que o eleitor se sinta representado ali. Hoje a pessoa é eleita e ela tem uma carta branca, ela pode fazer o que quiser. Não, devia ter um conjunto de princípios, de compromissos. Isso vai fazer o eleitor exigir compromissos objetivos. E o eleito vai ter que honrar, porque ele é apenas um representante. Quinta proposta, proibição de doações privadas em campanhas políticas, com instituição do financiamento exclusivamente público de campanha, mas sem dar dinheiro para os partidos e para os candidatos.
Porque se der dinheiro para os partidos e para os candidatos, vai ficar pior do que está hoje. Se hoje tem gente que é candidato só para alugar tempo de televisão, que dirá para ganhar o dinheiro diretamente. Na minha proposta, a Justiça Eleitoral faria licitações, a produtora de televisão que ganhasse gravaria o programa de todos os candidatos, aquele determinado cargo, naquele determinado lugar. Mesmo fundo, a pessoa teria apenas um espaço para falar as suas ideias, com igual quantidade, com igual chance para todos. A gráfica que ganhasse a licitação imprimiria o panfleto de todos os candidatos àquele determinado cargo, naquele determinado lugar. Mesmo formato, igual quantidade para todos. Nós teríamos uma eleição menos desigual do que a gente tem hoje. Ah, mas não tem sistema perfeito, vai ter gente fazendo coisa errada. Isso já tem hoje. O que cabe ter é punição para isso. Até porque corrupção existe em todos os países do mundo. O que não pode ter é impunidade. É a pessoa cometer um ato ilícito e não ter uma punibilidade sobre ela no ponto futuro. Isso cabe ter fiscalização. Não existe sistema perfeito. Agora, essa é uma contribuição que eu tento dar humildemente, que é o que eu acredito, que a gente teria um sistema político melhor. Aqui cada um tem um sistema político na sua cabeça. Esse é o que eu penso que é o melhor para a nossa democracia e para que a gente construa um país melhor, uma política melhor no nosso país. Sexta proposta, senhor presidente, a proposta que possibilita candidaturas avulsas sem filiação partidária. Se o Congresso Nacional, ele tem que representar a diversidade de pensamento que existe na sociedade brasileira. E se uma grande parcela da sociedade brasileira hoje não acredita em partido político nenhum, é justo e democrático que essa parcela também possa se sentir representada no parlamento. E que alguém que não acredita em partido político nenhum também possa colocar as suas ideias de forma democrática. O único filtro que eu coloco é que a pessoa, para ser candidato sem partido político, ela tenha que recolher 1% de assinaturas daquele eleitorado que ela vai disputar. Se for um candidato a deputado em São Paulo, teria que recolher 1% de assinaturas dos eleitores do estado de São Paulo. Se for presidente da República, 1% de assinaturas do eleitorado nacional. E sétima proposta, senhor presidente, é aquela que preza pelo respeito ao eleitor e pela separação dos poderes, que, aliás, está na Constituição Federal. É que alguém que seja eleito para um cargo legislativo não possa ir ocupar um cargo no Executivo, a não ser que renuncie o mandato. Hoje a pessoa se elege deputado, vai ser secretário de Estado, se elege vereador, vai ser secretário de Estado, ou então deputado vai ser ministro. Ora, o eleitor votou na pessoa para a pessoa ocupar um cargo no Legislativo. Ninguém perguntou para o eleitor se ele concorda que a pessoa vai ocupar um cargo no Executivo. Então, se a pessoa quiser ocupar um cargo no Executivo, pode ir, mas tem que renunciar ao mandato. Até porque um é o poder fiscalizado, o outro é o fiscalizador. Não pode a pessoa estar num dia no fiscalizador, no outro dia no fiscalizado, voltar. Agora, isso nas câmaras de vereadores e nas assembleias legislativas, isso é utilizado pelo governante para encher a Câmara e as assembleias de suplentes e para ter um controle maior sobre as câmaras e as assembleias. Então, isso não é bom para a democracia, na minha opinião, e não é bom para o contribuinte. Aliás, não é uma proposta original. Nos Estados Unidos, quando o presidente Barack Obama convidou a então senadora pelo estado de Nova York, Hillary Clinton, para ser secretária de Estado, que é o equivalente a ministro das Relações Exteriores aqui no Brasil, ela teve que renunciar ao mandato de senadora pelo estado de Nova York para poder ir ser secretária de Estado. Essas são as minhas 7 contribuições que eu gostaria de ver sendo debatidas aqui. Vai ser muito triste se acabar o mandato, senador Jorge Viana, e eu não ter chance de ver essas propostas sendo votadas. Poder ter chance da população brasileira saber como pensa o parlamento sobre essas propostas que eu debati durante a minha campanha eleitoral com os meus eleitores e que eu considero de suma importância para que a gente tenha um país diferente e uma política diferente. Volto a dizer, não sou dono da verdade, a vida é um constante aprendizado, mas é o que eu penso que a gente poderia construir de um sistema político melhor. Eu não sei se o senador Garibaldi quer uma parte. Senador Regufe, eu quero apresentar a minha solidariedade
ao discurso de Vossa Excelência, dizendo que nós estamos realmente diante da votação da reforma política na Câmara, ainda essa semana, porque houve uma decisão que eu não sei se foi precipitada, não tenho condições de avaliar, mas o que é certo é que a Câmara vai passar a semana toda debruçada sobre a reforma política. Nós aqui no Senado já aprovamos alguma coisa, como Vossa Excelência sabe muito bem, participou, que foi com relação ao voto proporcional, para coligações proporcionais. Então, eu creio que Vossa Excelência tem razão quando ocupa essa tribuna e pede que se vote a reforma política. Porque discutir a reforma política, não há dúvida que ela vem sendo discutida há muitos anos. Precisa agora de uma certa objetividade para se votar, e eu vejo a angústia de Vossa Excelência, por isso mesmo me dou a minha solidariedade a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Garibaldi. Muito obrigado, senador Garibaldi. Dizer que a proibição de coligações nas eleições proporcionais, ela é um avanço dentro do sistema proporcional de lista aberta que a gente tem no Brasil. Agora, eu considero que o que melhoraria, tornaria o acesso à política mais fácil para o cidadão comum, seria a redução da área geográfica da campanha, que facilitaria o acesso do cidadão comum à política. Por isso é que eu advogo a tese do voto distrital. Mas agradeceu a parte de Vossa Excelência. E, por último, pedir à direção dessa casa que se vote aqui a reforma política. Porque nós começamos até no início do semestre a fazer um debate de reforma política, mas os temas não foram colocados em votação e não foram votados. Podia fazer uma grade de temas, voto facultativo, fim da reeleição. Esses sete temas que eu coloquei aqui, e outros que outros parlamentares possam querer, fazer uma grade de votação e votar todos os temas, cumprir a obrigação. Com isso, a direção dessa casa vai estar dando uma contribuição de forma democrática em ouvir a opinião do conjunto dos senadores que representam as unidades da federação desse país sobre um tema tão importante, não só para quem faz política, mas um tema muito importante para o contribuinte desse país, que é uma reforma política, para tornar o nosso sistema mais justo, ou pelo menos menos injusto e menos desigual do que é hoje. Muito obrigado.